Eu sou Socorro Melo, esse aqui é o canal TCC Bem Feito e hoje eu quero falar com você, acadêmico e pós-graduandos também, que estão na fase de elaboração das propostas de pesquisa, mas que estão em dúvidas, principalmente no momento de determinar, delimitar, de selecionar o seu recorte de análise. Isso mesmo. Então, se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o final. Como eu já fiz uma prévia do nosso tema de hoje, então eu vou comentar com vocês que muitos dos meus alunos aqui no TCC Bem Feito, eles chegam para mim com as propostas deles faltando esse item, não é? E aí quando eu questiono qual é o seu recorte de análise, muitos me respondem assim: ah, Socorro, o meu recorte, eu não tenho recorte de análise porque minha pesquisa é bibliográfica. E aí é onde reside um grande equívoco no momento de elaboração das propostas de pesquisa. Independente da sua pesquisa ser de caráter bibliográfico ou bibliográfico e de campo, você tem sim uma delimitação, mas você tem sobretudo um recorte de análise, porque você deve considerar, acadêmico, que o recorte de análise ele é espacial, mas ele também é temporal. E aí o que é que vai diferenciar esse recorte temporal e esse recorte espacial? Nas pesquisas bibliográficas, a gente está lidando justamente com pesquisa de caráter temporal. Então, o seu recorte de análise deve ser o tempo, e aí você deve determinar. O seu recorte de análise vai ser um período, uma delimitação de tempo de 5 anos, de 1 ano, de um semestre, de um século, de um milênio, de uma década, de acordo com o seu objeto de pesquisa. Então você consegue delimitar também qual é esse recorte de análise temporalmente, ok? Para os que estão desenvolvendo pesquisas de caráter bibliográfico e de campo, então essa pesquisa, essa delimitação, esse recorte ele pode ser tanto espacial como ele pode ser temporal. Exemplo, a área central da minha cidade, a área central da cidade de Teresina, mas principalmente eu vou utilizar como exemplo a Praça da Bandeira. Esse é o meu recorte espacial, considerado as transformações que ocorrem no espaço ali da praça, em que período? Então eu vou dizer, justamente nos períodos de 2008 até 2019, que é o período que a gente está, então levando em consideração mais ou menos um intervalo de uma década. Então nós vamos ter esse intervalo, e é justamente por conta disso que eu quero que vocês observem. Seja pesquisa bibliográfica, seja pesquisa de campo, ambas têm sim recorte de análise, então você deve considerar, ok? Então fiquem atentos a isso. Seja pesquisa bibliográfica, seja pesquisa de campo, elas apresentam sim recorte de análise. E aí, dependendo do caráter da sua pesquisa, ela vai ser um recorte espacial, um recorte temporal, ok? Então eu já te peço, me acompanhe nas redes sociais se for do seu interesse, mas se esse vídeo contribuiu para o seu processo de formação, então que a gente possa compartilhar com outras pessoas que também precisam dessa informação, e assim vamos ampliar nossa sala de aula virtual, ok? Até mais, abraço!